programa Análise Direta está no ar e hoje nós vamos mergulhar no livro mais lido do mundo, a Bíblia. E são tantos mistérios que uma pesquisadora e teóloga resolveu investigar o aprofundamento das Escrituras e derrubar preconceitos e a rejeição também, muitas vezes vindos de sofismas e desconhecimento do livro dos livros. O livro Derrubando Mitos levanta uma série de questionamentos e detalha o livro de Gênesis. Está aqui para falar sobre o seu livro a minha colega Cristina Belloni Alencar. Tudo bom? Tudo bem, você? Bem-vinda! Obrigada. Bom, vamos começar pela a sua ideia, né? Por que você teve essa ideia de escrever sobre a Bíblia? Quando eu comecei a ler a Bíblia, assim, que eu e minha família, a gente se converteu ao cristianismo, eu tinha muitas curiosidades, né? Sempre dei muito trabalho em escola bíblica por perguntar demais. Então eu comecei a pesquisar para mim mesma, né? Para poder entender a Bíblia, entender algumas questões, até porque toda vez que eu lia eu não entendia tudo. Então eu comecei a pesquisar. Eu tinha um material de pesquisa feito para mim, né? E aí, um tempo depois, veio o convite de dar aula numa escola bíblica e eu passei a usar esse material para dar as aulas também. Depois disso, eu quis transformar ele em apostilas, né, para facilitar, né, a vida dos alunos e eu não ficar toda hora xerocando aquele material. E aí veio a ideia do livro, né, e as pesquisas deram origem ao livro Derrubando Mitos. Mas, a princípio, era somente para a minha curiosidade. E acabou servindo para a curiosidade das pessoas também. Que legal, porque é difícil entender, né? A Bíblia, ela precisa de interpretação. Sim. Não é? Algumas partes até é de fácil entendimento, mas tem muitas questões na Bíblia que necessitam de algumas pesquisas, que você, por exemplo, busque outras áreas para explicar a Bíblia, né? Então, realmente precisa de um pouco de interpretação e um pouco de dedicação também, né? Você tem que dedicar um pouco do seu tempo para entender a palavra. É verdade, verdade, porque se você for entender ao pé da letra, né, existia um jeito de escrever diferente, né? Sim, até por causa da cultura judaica, exato, né? Onde a Bíblia foi escrita. Então, sim, a gente precisa ler a Bíblia com amor, né? Tem alguns textos que tem muita simbologia, né? E outros textos são diretos, outros são fatos. E esses fatos, nos dias de hoje, muitas pessoas transformaram em mitos, né? Porque por não entender, acaba virando um mito, né? As pessoas inserem o conhecimento humano à palavra de Deus. E daqui a pouco a gente vai... confusão. Então daqui a pouco eu quero que você me conte alguns desses mitos, tá? Falando da pesquisa, quanto tempo você precisou para fazer essa pesquisa? Uns 8 anos no total. Gente, 8 anos. 8 anos, Muito tempo. Bastante tempo. E como foi essa pesquisa? Onde que você foi pesquisar? Como que foi? A princípio, com a leitura bíblica, né? E aí você vai pesquisando livros de alguns teólogos, a própria internet. E aí você vai sentindo necessidade de consultar algumas pessoas, algumas áreas diferentes. E aí foi surgindo. A princípio não era para ser um jornalismo investigativo bíblico, né? Era só uma pesquisa, era algo bem simples. E aí eu precisava dar nome a esse trabalho, né? Então um dia eu parei para pensar, o que eu estou fazendo realmente? Qual o nome desse trabalho, né? E eu achei que o jornalismo investigativo bíblico, o jornalismo investigativo em si, se encaixa bem para esse trabalho. Porque você não fica focado só no teólogo, por exemplo. Você vai pesquisar com mais abrangência, né? Tem assuntos na Bíblia, por exemplo, que você precisa conversar com um engenheiro para você entender. A Arca de Noé, por exemplo, você precisa entender as dimensões dela, né? Para você saber quantos animais entraram nela realmente, porque muita gente refuta a ideia de que, por exemplo, os dinossauros estiveram na Arca, né? E havia possibilidade e espaço suficiente para isso. Sério? Só por curiosidade, quais eram as medidas da Arca de Noé? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Por exemplo, o Adalto Lourenço deu um exemplo. Eu gosto mais de citar exemplo do que medidas, né? Dessa forma a gente entende mais. Ele exemplifica que caberia 2 Boeing 747 dentro da Arca, com capacidade total de 880 pessoas, né? Ou então um prédio de 67 andares. Então era grande o suficiente, sim, para abrigar todos esses animais, grandes e pequenos.
E os dinossauros, será que estiveram lá? Com certeza. É? Com certeza. Porque não teve a extinção deles, será que não foi por isso? Na verdade, essa extinção se deu por causa da mudança do clima na Terra, né? Depois do dilúvio, os dinossauros não tiveram possibilidade de crescer como cresciam antigamente, porque o clima da Terra mudou demais, né? Então, o que aconteceu é que sim, os dinossauros foram transportados também, através da arca e através da família de Noé. Eles chegaram com a família, só que eles não tiveram possibilidade de crescer o quanto eles cresciam antes. Então, nós temos espécies de répteis, como existia antigamente, só que não tão desenvolvidas como era antes. Que interessante. Entendeu? Que é isso, né? Uhum. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, nós podemos dizer? Primeiro livro da Bíblia. O que explica a criação, né? E faz a gente entender muitas coisas, né, do princípio de tudo. As pessoas focam muito em Apocalipse, que é um livro muito interessante, mas tão importante quanto conhecer o fim é você conhecer o começo de todas as coisas. Verdade. E você começou escrevendo sobre o Gênesis, você pretende ainda fazer outros livros? Se Deus sobre permitir, a Bíblia? Se Deus permitir, eu tenho vontade de escrever sobre todos os livros da Bíblia. Seria legal, né? Por exemplo, livro com uma explicação. Sim, derrubando mitos dentro dos evangelhos, por exemplo, ou só dentro do livro de Apocalipse. Eu tenho vontade, sim. Mas aí tá na mão de Deus, né? Mais pra frente. Sim. Né? Sim. Vamos mostrar um pouquinho o teu livro? Tem até uma caneta aqui. Posso tirar? Pode. Deixa ela aqui. Derrubando mitos. E o que a gente pode dizer, assim, um grande mito sobre a Bíblia que você conseguiu derrubar? Tem vários mitos religiosos, né? Mas eu acredito que existe um mito social que eu considero dos mais interessantes, que é o mito de que usamos somente 10% do cérebro humano. Isso é um mito. Não que esse assunto esteja especificado na Bíblia, mas se Deus tivesse limitado a mente do ser humano, esse assunto estaria escrito na Bíblia, em Gênesis 6, com a queda do ser humano. E a gente não encontra isso na Bíblia, né? Curiosamente, nós encontramos o quê? Que nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo não é uma mente limitada. Então, eu considero esse assunto de maior relevância, que nós usamos, a neurociência do nosso século, né? Descobriu que usamos 100% da nossa mente. Eu acho esse um dos assuntos mais interessantes do livro. Mas aí é uma coisa minha, tá? Um questionamento meu. Mas nesse caso, nós ficaríamos igualados a Jesus Cristo? A gente não tem... Jesus era um ser superior em tudo, né? Sim. E aí? Nós devemos seguir o exemplo dele, porque a palavra diz que faríamos obras grandiosas como as dele, até maiores. Foi ele mesmo que falou. Então, muita coisa a gente não vê acontecer hoje em dia, mas não por limitação cerebral. Porque Deus não fez isso com o ser humano, né? A gente tem várias consequências por causa da queda do ser humano, mas essa não é uma das consequências, isso não existe. O ser humano não tem a mente limitada. Pode ser que o ser humano não saiba usá-la da melhor maneira. Não consegue explorar a mente da melhor maneira. Mas muitas coisas que a gente não vê acontecer não é incapacidade cerebral. É mais provável que seja falta de fé. Ou porque o ser humano às vezes não quer, né? Não usar toda a capacidade, não desenvolve. Exatamente. E esse mito é uma zona de conforto, na verdade, porque é muito mais fácil você colocar a culpa nisso, né, de você não conseguir realizar grandes coisas, porque afinal de contas eu tenho a mente limitada, então o que eu posso fazer? Não é mesmo? Então acaba sendo uma desculpa, né, e um obstáculo para você seguir em frente. Mas se você entender que você tem a mente, como a palavra fala, você tem a mente de Cristo, então você é capaz de fazer muito mais do que faz, né? Todos nós. Então o nosso século vive uma zona de conforto em cima desse mito, né? Que não é, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um mito que veio desde o início da humanidade. Isso foi dito a partir de 1800, mais ou menos. Então faz pouco tempo que as pessoas... ainda mais recente. Não. E então não faz tanto tempo que as pessoas pensam dessa forma, né? Talvez essa seja a explicação
para a tecnologia bíblica, né, que ela era tão grande, tão boa, né, uma tecnologia capaz de fazer tantas coisas quanto os dias de hoje. As pessoas refutam, dizem que não, que a Bíblia é um livro antigo, que não havia tecnologia na época, mas havia tecnologia melhor até do que a nossa época. E existem provas disso. Provas, né? Com certeza. Então vamos falar sobre elas? Sim. Sobre qual você quer falar? Vamos primeiro? falando sobre o que você quiser. A gente vai falando uma por uma. Uma delas, Torre de Babel, por exemplo. Torre de Babel é bem interessante. Por exemplo, as pessoas falam que o ser humano daquela época não tinha capacidade de construir uma torre capaz de alcançar o céu, que era o intento de Nimrod e o povo daquela época, de construir o portal dos deuses. Eles tinham, sim, tecnologia, os cientistas hoje provaram que eles tinham essa tecnologia para construir uma torre até 3 quilômetros, que seria 3.000 metros. E hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, por exemplo, vai ser construído um prédio em Dubai, de 828 metros, que vai ser lançado em 2020, e vai ser o maior prédio mais alto do mundo. E naquela época eles tinham tecnologia para construir uma torre de até 3.000 metros. Qual que era o conceito de céu para eles? Eles acreditavam que Deus estava no céu acima das nuvens. Então, eles achavam que Deus estava no céu atmosférico, não no céu espiritual. Eles queriam alcançar esse céu, eles queriam passar essas nuvens. Para chegar nas nuvens mais altas, você tem que alcançar uma altura a partir de 2.000 metros. Você já alcança essas nuvens. Então, eles conseguiriam. E qual que era a tecnologia da época? Eles, como diz a Bíblia, eles queriam usar a técnica dos tijolos queimados. Então, eles queimavam o tijolo a 800 graus Celsius durante 24 horas e tornava o tijolo 7 vezes mais resistente do que ele era queimado simplesmente ao sol. Essa era a tecnologia avançada da época. Gente, e por que não é usada hoje? Não sei, porque o ser humano acha que tudo é tão moderno hoje em dia, tem tanta técnica, tem tantos materiais, e acaba refutando as ideias bíblicas, né? Muita coisa, não só a tecnologia, mas muita coisa, a gente pode se perguntar, por que não usamos isso hoje? Por que não agimos com o amor que Jesus agia, por exemplo? Isso eu acho que assim, o pensamento principal que eu tenho é esse. Por que não usamos o amor que Jesus tinha? Usava, o jeito como ele agia, né? Por que hoje existe tanto desamor? Não é verdade? Então, não é? Se a gente para na tecnologia, é pouco, a gente precisa ir além. Jesus deixou vários exemplos de como a gente poderia resolver todos os problemas que a gente vive hoje e não usamos. E está na Bíblia, mas o que acontece é que a Bíblia não é interessante para o ser humano de hoje em dia. O ser humano é muito moderno, é muito tecnológico, é muito avançado, né? Isso acaba sendo uma arrogância do ser humano. A Bíblia tem os maiores e melhores exemplos de como a gente pode ser melhor nos dias de hoje. Verdade. Mas não usamos. Verdade. Pois é. E às vezes porque não entendemos, como eu disse para você, existem partes da Bíblia que a gente precisa de dedicação e alguém para nos orientar, né? Sim, a entender aquela simbologia, né? Sim, a pessoa acaba se desinteressando da leitura bíblica porque não entende. Mas às vezes é uma coisa tão simples, né? Às vezes você dedica um tempinho a mais numa pesquisa, na leitura de um livro, e você acaba entendendo. Você entendendo, por exemplo, o início da Bíblia, você se interessa pelos demais livros, porque todos os livros da Bíblia são muito interessantes. E o Gênesis, né? Como fala da criação. É muito bacana. Tem um interesse da gente para saber como que a gente foi feito, né? Da onde viemos, né? Tem, mas da forma como está na Bíblia, sem muitos detalhes, faz com que a pessoa leia e ache que isso é mito, isso é história, né? Que outros mitos? Vamos falar sobre mais alguns? Vamos. Que as pessoas têm, de que forma que eles estão presentes aí? Vamos. Tem vários mitos, né? Falamos da Torre de Babel. O que você gostaria de saber? Você estava falando de tecnologia, né? Sim. A Arca de Noé também é outro exemplo, A Arca de Noé né? é bem interessante também. Bem interessante. Não tem como não acreditar, né? Que tem gente que não acredita que houve, por exemplo, o dilúvio.
porque não havia água suficiente na terra para cobrir tudo da forma como a Bíblia descreve. Mas hoje a comunidade científica descobriu que sim, havia água o suficiente, mas não era água visível. Então, por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus abriria as janelas do céu, de onde viria essa água para descer aquela chuva toda, já que não chovia na Terra, no mundo pré-diluviano? Os cientistas explicam, em especial Marcus Eberlin, explica que em volta do planeta Terra existia uma canopla de vapor de água que protegia o planeta Terra. Então, não sentíamos o efeito dos raios solares, por exemplo. Né? O câncer de pele, Nossa! esses problemas de pele, né, que se desencadearam, já vieram desse tempo, logo após o dilúvio. Por quê? O planeta perdeu essa proteção, perdeu essa canopla de vapor de água. Então, tinha uma quantidade muito grande. E as águas do abismo também que subiram. Que águas são essas? São as águas dos lençóis freáticos, por exemplo, que nós encontramos de 400 a 600 metros abaixo da terra. Então, assim, com um pouco de estudo, você descobre que sim, existia água suficiente para cobrir a terra, cobriu e o dilúvio aconteceu. E antes do dilúvio, então, não havia esses espaços com água que nós temos hoje, com o mar? Existia. Como era? O que não existia era a chuva. O que não existia era a chuva. A Bíblia diz que subia da terra somente um vapor. E assim existia... O vapor que protegia a gente, é isso? Existia isso, o vapor que nos protegia e o vapor que subia da terra. E era dessa forma que existiam as árvores e que existiam os alimentos na terra. E livre isso, né? de ervas daninhas, livre de espinhos e cardos, né? Era legal, totalmente gente. perfeito. Vamos fazer um intervalo rapidinho, mas a gente volta já já falando mais sobre a Bíblia e a interpretação do livro Gênesis. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com uma colega jornalista, Cristina Belloni Alencar. E ela escreveu, é pesquisadora também, né? Escreveu sobre o Gênesis, né? Derrubando mitos. Eu não vou tirar a caneta daqui, porque ela está marcando uma página sobre a qual a gente vai falar, né? Vou deixar ela aqui para mostrar um pouco mais do livro. Bom, e muitas coisas... A gente estava falando sobre, no primeiro bloco, sobre o mundo antes do dilúvio, que era tudo perfeito. Sim. E como que foi essa mudança, tá? Então, assim, e depois do dilúvio, né? Quer dizer que, assim, tudo era perfeito. E aí, depois, o que aconteceu de mudança na Terra? O dilúvio foi uma grande catástrofe ecológica, né? Então, o que Noé encontrou, por exemplo, quando desceu da arca? Uma terra totalmente devastada, não tinha mais alimentação. Ai, que desespero. Daí, imagina, né? Nossa. Então, daí foi que Deus permitiu que o ser humano comesse carne, porque até então não havia necessidade disso. Havia ervas e frutos e todo o fruto da terra, tanto para o ser humano quanto para os animais. A partir daí, então, Deus permitiu que o ser humano comesse a carne. Então, veio o quê? Como a Bíblia fala, o temor e o pavor dos animais em relação aos seres humanos. Por quê? Se passou a ser permitido comer a carne, então os animais tiveram pavor da morte. Eles passaram a ser mortos para serem comidos. Outra coisa interessante também que aconteceu, e que Deus não criou dessa forma, não era para ser assim, as pessoas às vezes se questionam por que Deus criou a cadeia alimentar, por exemplo. É uma selvageria, é uma coisa até ruim de ver quando a gente assiste nesses programas, né? Um animal se alimentando do outro. Mas isso se deu pela necessidade e pela falta de alimento. Então, a cadeia alimentar, ela começou a partir do dilúvio. Ela não existia antes. Ela não existia antes. Os animais então, todos viviam os animais em harmonia. eram herbívoros, Exatamente. Esse era o alimento que Deus planejou tanto para homens quanto para animais. E a partir daí, existiu a cadeia alimentar, então os animais, os mais indefesos, viraram presas. Então, Noé se deparou com um mundo completamente diferente. O que é interessante, quando isso aconteceu, Noé tinha 600 anos. Noé é de uma geração que vivia
quase até 1000 anos. Depois disso, ele viveu 350. Então, Noé, ele teve tempo de ver a família dele se reproduzir e também de passar as informações do mundo pré-diluviano. Isso é bem interessante. Então, a gente tem uma família que viveu no mundo antes do dilúvio. Então, as informações que vieram de como que era o mundo, sobre a criação do mundo, provavelmente, muitas informações se deram a partir da família de Noé, que viveu nesse mundo diferente e perfeito. Gente, eu pensava, ó, pode ser até outro mito, você me responde se é ou não. Eu pensava que a passagem de tempo, né, que a Bíblia diz que Noé tinha 600 anos, que isso fosse simbólico. Algumas pessoas acreditam, algumas pessoas acham isso impossível, então acredita que isso é uma simbologia, acha que isso é um mito até. Mas não, da verdade forma mesmo. Eu acredito que sim, eu sou da linha que acredita que sim, que os homens viveram até essa época. Por exemplo, Matusalém viveu até 969 anos, e eu creio que sejam literais como a Bíblia descreve. Por quê? Depois disso, Deus mudou o tempo de vida. Ele viu que havia tanta corrupção humana que ele diminuiu o tempo de vida para 120. E depois disso, em Salmos, fala que de 70 até 80 anos é o tempo de vida do homem, passando disso é cansaço, enfado. Ai, gente, que interessante isso. E isso também aconteceu depois do dilúvio. Até o dilúvio, o homem vivia 1000 anos, até 1000 anos, vai? Até o dilúvio, o povo antes do dilúvio vivia todo esse tempo. Tem até uma outra polêmica. Existia um povo que foi criado também, acho legal reforçar. Existe uma linha que acredita nisso, existe uma linha que não acredita. Que do Jardim do Éden saiu uma família, não saiu somente Adão e Eva. Que Adão e Eva já havia tido filhos no Jardim do Éden. Então existia ali uma geração que foi expulsa do Jardim do Éden por causa do pecado, e daí ela passou a se reproduzir. Então você imagina que existiam os homens de Deus, que a Bíblia cita, e os filhos dos homens, que são os homens que foram gerados depois do Jardim do Éden. Daí vai entrar aquela outra questão que as pessoas acreditam que eram anjos, né? Que os seres humanos se relacionavam com anjos e por isso que nasciam gigantes. E na verdade não é isso. Existia ali uma geração antes do Jardim do Éden e a geração depois do Éden. Não existe mais porque houve o dilúvio. E Deus falou que acabaria com toda a carne sobre a terra. Então, todos foram exterminados. E a família de Noé é uma família... que gerou todas as outras. Que gerou todas as outras, exatamente. Que existem hoje. Gente, então Adão e Eva não é mito, não, eles existiram. Eu acredito. Eu acredito. Sou da linha que acredita que existiu literalmente Adão e Eva. Quem acredita na Bíblia, quem segue a Bíblia, tem que acreditar que existiu Adão e Eva. Não tem como você falar que isso é um mito. Deus nos alerta, inclusive, através da Bíblia, sobre os mitos, para que a gente não dê ouvidos aos mitos. No Novo Testamento fala umas 2, 3 vezes sobre isso, através de Paulo. Que legal. Então, porque muita gente pensa que não que é mito, mas que é uma simbologia. Que é uma simbologia, muitos acreditam. Sim. E eu gosto de ler o livro de Gênesis como fato, não como simbologia. O livro de Apocalipse, sim, é um livro simbólico, até por maneira de precaução, para que não fosse destruído. Aí sim, mas o livro de Gênesis, ele é um livro de fatos. Só que a forma como ele é contado, assim, tudo tão resumido, faz com que as pessoas duvidem. Verdade. Mas a pesquisa faz a gente ir um pouco mais longe, né, e entender isso. Verdade. Por exemplo, né, um questionamento que até foi feito pela equipe técnica da RIT. A costela de Adão. Né? É verdade ou é mito que a mulher foi feita da costela de Adão? É verdade, não é um mito. E isso é provado através da medicina. Tudo que a medicina hoje chama de descoberta já estava na Bíblia. Então, o que acontece com o osso da costela? É o único osso do corpo humano que se regenera, que se refaz. Então, hoje em dia, se a pessoa sofre um acidente, por exemplo, e precisa fazer um reparo no nariz, por exemplo, o que os médicos fazem? Eles cortam um pedaço do osso da costela para enxertar no nariz ou algum osso do rosto, porque esse osso ele tem a capacidade de regeneração. Isso é uma descoberta da medicina do nosso tempo. Só que isso já existia na Bíblia. Que legal isso.
A maldição da serpente também é mito ou é verdade? É bem interessante. Existe algumas pessoas que acreditam que a serpente, por exemplo, andava, que ela tinha pés e porque ela conversou com Eva, então ela foi amaldiçoada e ela passou a se rastejar. Mas, na verdade, o que entendemos disso é que Deus estava falando com quem é a serpente na Bíblia, era o próprio Satanás, né? Um anjo caído. Então Deus estava amaldiçoando a ele, não estava amaldiçoando a espécie serpente, o animal, até porque não faria o menor sentido Deus fazer isso. Amaldiçoar uma espécie animal que foi usada para causar um mal ao ser humano. Uhum. A serpente seria só, então, um disfarce. Exatamente. Né? Um disfarce de Satanás. Exatamente. Foi usada para ter um diálogo com Eva. Você separou aqui uma parte do teu livro para a gente ver, né? Uhum. Era exatamente sobre essa questão da costela. Que a gente, que na verdade a pergunta já foi respondida, né? Era exatamente sobre isso. Que a gente até já comentou, né? O caso muito comum da cirurgia de desvio de septo nasal, que os enxertos são feitos a partir do osso da costela. Na verdade era para isso, mas a gente já acabou respondendo. Tinha outra coisa que a gente ia falar sobre a mudança de temperatura que aconteceu depois que as águas... Depois do dilúvio. Que as águas secaram. A falta dessa canopla de vapor de água fez com que a temperatura mudasse drasticamente sobre a Terra. Então foi aquela questão que a gente falou, né? Os répteis não tiveram mais condições de se desenvolverem sobre a Terra, daí não temos mais os dinossauros no tamanho que eram antigamente. E mais um monte de outras consequências, né? Quando a gente fala de temperatura, a gente vê muitas outras consequências sobre a Terra, né? Lugares muito quentes, lugares muito frios. Antes não existia isso. Antes era o quê? Era um clima perfeito. Temperado. Não existia essa diferença. Mas com esse desastre ecológico, tudo mudou. Tudo passou a ser diferente. E a história do vinho? A história do vinho realmente é interessante. Muitas pessoas questionam por que a Bíblia tem tantas instruções para que a pessoa não seja dada ao vinho ou às bebidas alcoólicas. Então, por que Deus criou o vinho? Se não é para beber, porque Ele criou? Na verdade, o vinho também faz parte dessas consequências pós-dilúvio. Como a temperatura era perfeita, então não havia necessidade de refrigeração. Os alimentos não se estragavam, as bebidas não se fermentavam. E a partir do dilúvio isso passou a acontecer. Então Noé, quando deixou a arca, plantou a primeira vinha e preparou o suco de uva, que era o que ele conhecia, né? E no original da Bíblia falava-se sobre o suco. E quando ele tomou, esse suco estava fermentado, era vinho. Então, pela primeira vez, nós vamos falar de um homem embriagado, mas era a vontade de Noé. Eu já ouvi, inclusive em pregações e em igrejas, que Noé estava estressado quando desceu da arca, passou 40 dias e 40 noites dentro de uma arca com a família, aquele monte de animal, e ele decidiu tomar um vinho para relaxar. Mas isso não existe, porque Noé não conhecia o vinho. Não existia. Não existia bebida alcoólica. Então, uma outra coisa que aconteceu foi o fato dele se despir. E ele foi surpreendido pelos filhos e Cã acabou rindo dele, porque ele estava... Isso era uma tremenda falta de respeito, até os dias de hoje, pela cultura judaica. Então, ele se despiu por quê? Porque ele rir da pessoa? Ou ver o pai nu. Era uma total falta de respeito. Hoje, nós vivemos na cultura ocidental, é totalmente diferente. Isso pra gente é até estranho. Você lê na Bíblia, mas qual o problema? Mas existia e existe até os dias de hoje na cultura judaica. É muita falta de respeito para eles. Então é por isso que a pesquisa faz a gente entender mais, né? Sim, sobre as passagens da Bíblia, sim, né? Eu acredito que eu gostaria que esse livro fosse uma ponte para que as pessoas sentissem vontade de ler a Bíblia, porque a Bíblia é muito interessante, ela é provada arqueologicamente, cientificamente, e todas as respostas que a gente procura tá dentro da Bíblia. E sobre a criação mesmo do mundo?
sobre a criação, de o que você quer Quando saber Deus em relação... quando Deus criou a Terra, Sim. existe algum mito ou não? Não, a única coisa que se fala muito, principalmente no nosso país, é sobre as teorias da criação e a teoria da evolução. Exato. Sim, aí existe uma disparidade entre o pensamento dos cientistas e dos teólogos, né? Sim, e nunca haverá uma harmonia, porque o criacionismo, ele se rende a Deus, ele se curva a Deus, ele respeita e ele entende que tudo o que foi criado por Deus. Já o evolucionismo não, né? Acredita que houve uma grande explosão, um Big Bang, então nunca vai ter harmonia entre uma teoria e outra. E infelizmente, no nosso país, o que a gente vive hoje a teoria criacionista, ela é refutada nas escolas, então as crianças não têm acesso a ela, a não ser os pais que frequentam uma igreja, ou que leem uma Bíblia, ou que contam a história para os seus filhos. Ou crianças que estudam em escolas religiosas também. Sim, nas escolas religiosas, sim. Agora tem aula de religião. Tem aula de religião, mas nas escolas públicas, por exemplo, as crianças são privadas disso. É uma grande injustiça, porque já que eles chamam o criacionismo de teoria, é uma teoria também, então por que não dar o mesmo espaço para as duas teorias? Por que favorecer uma teoria e desprezar a outra e tentar ocultar e refutar a outra? É injusto, né? Deveriam ensinar as duas. As duas, já que é uma teoria, qual o problema? Para a criança, futuramente o adolescente, né? Sim. Tirar as próprias conclusões, né, daquilo que ele quer acreditar. Isso no nosso mundo ocidental. A gente fala em criacionismo e evolucionismo. Mas quando a gente vai para o outro lado do mundo, por exemplo, o Oriente Médio, países asiáticos ou africanos, aí já não se fala desse tema de criacionismo, evolucionismo. Aí já é o cristianismo e o Islã, por exemplo. O que é ensinado nas escolas é o Islã que é priorizado. Por quê? Porque o cristianismo, nesses países, é considerado crime. Uma pessoa que se converte para o cristianismo é considerado apóstata, infiel. Então, o que as crianças aprendem? Elas são obrigadas, até as crianças cristãs, elas são obrigadas a decorar versos do Alcorão. Então, lá, o que é favorecido é o Islã e refuta o cristianismo. No nosso mundo ocidental, seria o criacionismo / cristianismo e o evolucionismo. Você vê que, tanto num contexto quanto outro, o cristianismo é sempre rejeitado. Por quê, né? Pois é interessante. Por quê? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho? A gente vai para o intervalo rápido. Eu quero que você me dê algumas explicações, tá? Sobre isso. Por que o cristianismo é rejeitado, né? Sim. A gente volta já, não sai daí. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Estou conversando hoje com a Cristina Belloni Alencar, que é jornalista, pesquisadora, e escreveu um livro que fala sobre os mitos, né, da Bíblia. O que é mito, o que é verdade. E a gente estava falando, quando encerrou o último bloco, a respeito de liberdade religiosa, e você falou que o cristianismo é rejeitado. Por quê? Eu acredito que por parte das autoridades, porque é um livro que torna o ser humano livre, né? É a forma como Jesus nos trata, como pessoas livres do mundo. Então eu acredito que isso mexa muito com os governos, né? Com o governo humano. Toda a autoridade se vê ameaçada diante de uma pessoa que se considera livre. Então ela deixa de ser dominada por um governo, por exemplo, e ela tem uma mente livre. E isso mexe muito com as autoridades. Principalmente nesses contextos onde a própria Bíblia foi escrita, no Oriente Médio, alguns países asiáticos, africanos. É diferente do nosso mundo ocidental. A gente se vê muito livre para a leitura da Bíblia, para se reunir em igrejas, para formar grupos de oração. Graças a Deus, né? Sim. Que nós temos essa liberdade religiosa, né? Temos e não valorizamos, infelizmente. E aí a gente tem que valorizar, porque apesar de, nas escolas públicas, como você estava falando, né? Agora no segundo bloco, nas escolas públicas não haver aulas
religião, ou aulas teoria de criacionista. que fale sobre a teoria criacionista. Sim. Apesar disso, a gente tem a liberdade de Total. poder aprender, Sim, total. né? A gente tem a liberdade de ensinar os filhos, sim, de ir a igrejas, né? Sem que nada aconteça. Sim. Às vezes a gente se vê diante de algum contexto complicado, porque de tanta liberdade as pessoas acabam querendo dominar a Bíblia e acaba erguendo novas torres de Babel. Temos muitas torres de Babel por aí, né? A pessoa querendo dominar a palavra e acrescentar dogmas e doutrinas, coisas que não estão na Bíblia, você vê dentro de muitas igrejas, né, fechadas ao verdadeiro evangelho e transformando isso até em teologias que não deveriam existir. Por exemplo, eu me cite uma. Teologia da prosperidade é um exemplo. Ah, é? Sim. Porque isso a pessoa ela se preocupa em estudar a Bíblia para ter algum ganho disso. A teologia da prosperidade, tudo é dinheiro. E por isso que as pessoas estão se afastando cada vez mais do amor que Jesus ensinou. Tudo é dinheiro, tudo é vantagem. A gente vive numa sociedade, por exemplo, que valoriza muito o ser mais. A gente estava falando, por exemplo, da altura dos prédios. O prédio mais alto do mundo, né? O orgulho que um país tem em erguer o prédio mais alto do mundo. Mas para quê? Para que isso? Para quê? Né? Em ser o melhor está sempre em primeiro lugar. As pessoas estão valorizando mais isso do que a palavra, do que a humildade que Jesus nos ensinou, do que fazer boas ações e cuidar dos outros, né? As pessoas pensam em cuidar mais de si mesmas. É um mundo muito egoísta e às vezes a gente não percebe. E muito materialista, né? Muito materialista também, infelizmente. Porque eu acredito que se Deus permitiu que tivéssemos dinheiro, era só para a gente poder se organizar, né, para comprar coisas, para trabalhar e ganhar alguma coisa pelo trabalho, e não para até se matar por dinheiro. Por dinheiro, não é? Né? Infelizmente a gente vive assim, tanta liberdade que temos para ler a Bíblia, para entender, para praticar, e infelizmente o Brasil é a segunda maior nação cristã do mundo e não vemos o evangelho acontecendo da forma como lemos. Infelizmente, é um evangelho totalmente distorcido, é uma teologia totalmente preocupada com nomes de teólogos, e aí nomes de pastores, de bispos, e as pessoas se preocupam tanto com isso, em chegar cada vez mais longe na hierarquia, está sempre mais no alto, e Jesus ensinou o contrário, que quanto maior é você, mais você tem que servir, mais humilde você tem que ser, porque você tem mais responsabilidade com as pessoas. Exatamente. Não é? E como a gente estava falando da liberdade religiosa, não queria fugir da sua pergunta, né? Hoje nós temos a liberdade religiosa e você parece que queria comentar um pouco sobre os países que não têm essa liberdade. Sim, não é? Exato, né? A gente tem essa liberdade, a gente pode estudar a Bíblia, pode ter a religião que quiser aqui no Brasil. Sim. Né? E nos outros países não. E nos outros países, no Oriente Médio, e nos lugares que os cristãos são perseguidos? É totalmente diferente. O cristianismo, ele é visto como um crime. Uma pessoa que anda com uma página da Bíblia, ela pode ser presa, pode ser espancada, pode perder a família. Meu Deus. E às vezes a gente, dentro dessa nossa liberdade, se esquece de lembrar desses cristãos que sofrem a perseguição, inclusive que está na Bíblia, que todos sofreriam. E isso está se espalhando, por exemplo, com a presença do Estado Islâmico. Está se espalhando muito rapidamente, as pessoas não estão se dando conta. Eles estão valorizando muito o Islã, a pregação do Islã, mas nós, no Brasil, como temos essa liberdade, nós não estamos dando ouvidos e nem vendo tudo isso acontecer. Mas isso já existe na mídia, já existem nas notícias. A perseguição religiosa, eu já vi, por exemplo, um filósofo, ele riu quando eu conversei sobre esse assunto, ele achou engraçado, e achou arrogante da parte dos cristãos falar em perseguição, que os cristãos jamais são perseguidos, mas porque ele só enxerga o contexto brasileiro, do nosso país, ele só está enxergando aqui, mas se você abrir o leque, se você abrir a sua visão para o mundo, você vai ver que, por exemplo, hoje existe uma lista mundial da perseguição, que lista 50 países onde o cristianismo não é permitido.
onde o cristianismo é crime. Além de outros países ainda que não tem um grau muito grande de perseguição, mais uns 15 ou 20 países, então você coloca aí 70 países, mais ou menos, que sofrem perseguição religiosa e a gente não se dá conta. Deveríamos o quê? Com essa liberdade toda, orar por eles, ajudar de alguma forma, enviar missionários. Sim, muitos ajudar, fazem isso. Principalmente. Sim, muitos fazem isso, mas não é a massa cristã que faz isso, são poucos ainda. Deveria ser mais gente, né? Sim, porque assim, a igreja brasileira deveria ser mais consciente em relação ao cristianismo mundial. E infelizmente nós enxergamos o cristianismo assim no nosso mundinho. Apenas aqui no Brasil, né? Exatamente. Mas a própria Bíblia mostra que Paulo, por exemplo, alcançou o mundo daquela época em sua totalidade. Ele conseguiu visitar todos os continentes e espalhou o evangelho a todos esses continentes. Então, com um grupo tão pequeno de apóstolos, eles conseguiram percorrer o mundo todo. E nós, com essa quantidade de cristãos que temos, poderíamos estar muito longe também e levando a palavra, as boas novas, a semente do evangelho. Verdade. E dando um jeito de haver essa liberdade. Sim, né? lutar também por eles. Em outros países, né? Sim. Por que não? Por que os cristãos têm que ser perseguidos, né? Sim. Bom, nosso tempo está curtinho agora, infelizmente. Mas eu queria que você fizesse uma consideração final, lesse uma parte do seu livro que deixasse uma mensagem legal para nós. Vou ler um texto, então, de Spurgeon, que finaliza o livro e que exalta a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Ele disse o seguinte: és o gabinete do conselho revelado de Deus, onde venturas e angústias estão de tal maneira ordenadas, que todo homem sabe o que lhe corresponderá, exceto por seu próprio erro, falsa aplicação faz. És o índice da eternidade. Não poderá deixar de receber a eterna felicidade aquele que se guie por este mapa. Nem pode se equivocar quem fale por ele. É o livro de Deus. E se eu disser, é o Deus dos livros, peço que aquele que olhe com ira para essa expressão, como muito ousada, abafe seus pensamentos em silêncio até encontrar outro livro igual. Ai, que lindo! Lindo, é bem poético, né? Lembra poético, muito lindo. Salmos, Eclesiastes. Eu adoro Salmos. Lindo. Gosto muito. Eu muito também, mesmo. eu também. Olha, te agradeço muito, adorei. Já te convido a voltar. Muito obrigada, viu? Pode contar muito comigo. Obrigada. Obrigada. Volte pra gente conversar mais. Sim. E eu queria que você passasse as suas mídias e também onde encontrar o seu livro. Sim. O livro pode ser encontrado através da própria página, digitando no Google Cristina Belloni Alencar Derrubando Mitos, você consegue já encontrar a página do livro e lá nós temos ele disponível para comprar pelo PagSeguro. O e-mail para contato, se alguém se interessar por palestras que já estão disponíveis, é crisreportagem@gmail.com. O telefone para contato, que é o WhatsApp, é o DDD 11 99737 2302. Em breve o livro também vai estar disponível pelo Amazon, né? Como apresentadora, a gente estava conversando no começo do programa, Sim. que é interessante. E pode entrar em contato. Se você quiser curtir a página do livro, fique à vontade. Em breve a gente vai disponibilizar alguns cursos e alguns trechos do livro também. Obrigada. Muito legal. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada pela sua audiência. Entre no facebook.com/programa Análise Direta, no youtube.com/análise direta para assistir várias edições do programa. Você pode nos mandar sugestões também e a gente tem o nosso WhatsApp de São Paulo 11 99224 7760 para você também mandar críticas, sugestões, enfim, perguntas, o que você quiser. Um beijo e até o próximo programa. Tchau.